Bom dia, pessoal, tudo bem? Como eu combinei com vocês, hoje nós faremos uma live aqui sobre o Cogmed. Obrigada para todo mundo que está entrando aqui. E a live de hoje, eu combinei com vocês que eu faria junto com a Daisy. A Daisy também é psicóloga, ela é tutora Cogmed, assim como eu. E ela, inclusive, é a única tutora Cogmed dentro da cidade dela. Ela mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Porém, na cidade dela hoje, eles estão com um problema na fibra ótica da internet. E tanto ela quanto as outras pessoas que também residem na mesma cidade não estão conseguindo entrar na internet. Infelizmente, nós estamos desde ontem tentando, fizemos alguns testes juntas e a internet dela entra e depois acaba caindo, enfim, né? Uma questão normal aí quando a gente fala em tecnologia, essas coisas acontecem mesmo. Então, eu vou remarcar a data com a Daisy, tá? E assim que nós tivermos uma nova data para falar sobre outro assunto, eu comunico aqui para vocês e a gente já sabe inclusive o tema. Nós vamos falar sobre memória operacional e sobre exercícios que podem ser feitos para melhorar a memória operacional como um todo. Vamos falar também sobre estilos de aprendizagem, tá? Então esse vai ser o nosso próximo tema com a Daisy, que não pôde estar aqui, mas provavelmente estará como espectadora. Muito bem-vindo a todos, obrigada a todo mundo que está entrando aqui, viu? Eu fico muito feliz de verdade de ver vocês entrando aqui. E avisem aqui para mim, por favor, se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, como é que tá? Bom, já temos um novo dia e horário. Nós faremos na quinta-feira que vem às 10 horas. Então a Daisy estará aqui ao vivo comigo na quinta-feira, às 10 horas da manhã, para que nós possamos falar então sobre treinar a memória operacional com exercícios que podem ser feitos em casa e falaremos também dos estilos de aprendizagem, tá? Obrigado, o pessoal tá falando aqui que a imagem tá boa, que tá tudo bem. Estou muito feliz com todo mundo aqui, muito feliz de verdade. Então, eu chamei vocês aqui para falar sobre o Cogmed, tá? O Cogmed, ele é uma ferramenta e é sobre ele que eu tenho feito todos os vídeos aqui do Instagram e também lá do canal do YouTube, do Facebook, de tudo. E hoje eu quero falar de um jeito um pouquinho mais aprofundado para vocês. E aí todo mundo que quiser participar, que quiser mandar mensagem, enfim, fazer pergunta, por favor, tá? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem e eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então vamos começar falando o que é o Cogmed, porque eu acho que muita gente que tá aqui ainda não sabe o que é o Cogmed, e mesmo algumas pessoas que já sabem, elas não sabem exatamente o que ele é. Então o Cogmed, ele é um estilo de jogo, tá, pessoal? Então ele é como se fosse um jogo de videogame, um jogo, né, de computador, esses jogos online que a gente joga. Só que esse jogo ele foi desenvolvido por um neurocientista e ele é um jogo que, apesar dele ter toda a questão lúdica, de você se divertir e tudo mais, ele vai trabalhar a memória operacional. Então ele foi um jogo desenvolvido para que as pessoas pudessem aumentar a capacidade cognitiva delas. E isso é muito legal, porque na verdade eles utilizaram uma plataforma com todas as coisas lúdicas, então são vários exercícios que você vai fazendo, só que esses exercícios eles vão atribuindo, tá? Eles vão trazendo benefício conforme são feitos a curto, médio e longo prazo. E essa ferramenta ela é validada cientificamente. Eu acho que isso é muito importante de ser dito, né? Que existem estudos científicos que comprovam os resultados dessa ferramenta, das pessoas que utilizaram essa ferramenta. Eu vou abordar um pouquinho com vocês desses estudos que foram feitos. É legal que bastante gente está aqui. Então, para resumir o que eu acabei de falar, o Cogmed ele é um tipo de jogo, só que ele é um jogo que foi desenvolvido para trabalhar as capacidades cognitivas.
Como é que isso foi feito? Um neurocientista, um neuropsicólogo, ele se uniu a designers de games. Então ele queria mesmo utilizar essa tecnologia dos jogos, já sabendo que as pessoas gostam muito de jogar, enfim, de jogos online, e utilizar isso de uma forma que as pessoas pudessem trabalhar as suas capacidades cognitivas, ou seja, né, aumentar a sua memória, aumentar a lembrança, né, daquilo que foi estudado, que elas pudessem aumentar a flexibilidade de raciocínio, a velocidade de raciocínio também. Então essa que foi a ideia e é assim que foi criado o Cogmed. Por que essa ferramenta ela serve tão bem e ela é tão atual e tão legal e ela é uma ferramenta para todos? Porque eu canso de ver inúmeras pessoas que gastam fortunas com cursos de autodesenvolvimento, cursos, enfim, das suas áreas, seja ela qual for, e não adianta nada você investir um dinheiro muito grande em cursos se você não conseguir memorizar, né? E mais do que isso, né? O conhecimento, na verdade, ele serve para quando você puder resgatá-lo. Se você não puder resgatar o conhecimento que você obteve na hora que você precisa, na verdade ele acaba não te servindo de nada. Então, a partir do momento que a gente trabalha a nossa memória, que a gente trabalha as nossas capacidades de cognição, a gente consegue trazer, né, no momento que a gente precisa, aquele conhecimento para que ele possa ser utilizado. Então, é por isso que trabalhar a memória é tão importante, porque não adianta nada você estudar e depois no fim, quando você precisa daquela informação, você não conseguir, né, captar, não conseguir trazê-la, né, para sua consciência para poder utilizá-la. Então, é por isso que é tão importante que a gente cuide da nossa memória, da nossa capacidades intelectuais, das nossas funções executivas, e eu vou falar para vocês certinho o que significa cada uma dessas coisas de um jeito bem facinho, assim, tá? Usando metáforas, enfim. E quem quiser ir fazendo pergunta pode fazer que eu vou responder, tá bom? Então eu falei para vocês aqui um pouquinho sobre o que é o Cogmed e por que essa ferramenta ela é tão importante, por que ela serve, né, para nós. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a história do Cogmed, tá? Então, como que surgiu? Acontece que antes do século, da década de 90, os neurocientistas eles não sabiam sobre a neuroplasticidade. Eu vou explicar o que é isso para vocês. Mas acreditava-se que as pessoas elas tinham uma memória e que aquela memória ela não podia ser trabalhada, não podia ser desenvolvida. Então, a partir do momento em que você tinha uma memória ruim, você assim permaneceria, né, com uma memória ruim, que não existia uma forma de mudança, como se a sua memória e as suas capacidades cognitivas, elas ficassem ali estabilizadas, estagnadas, paradas, né? E a partir do momento que se obteve a ressonância magnética e que se puderam fazer exames de imagens, essa percepção mudou. O criador do Cogmed, que é o Torkel Killenberg, ele não acreditava nisso. Ele tinha uma visão diferente a esse respeito da memória e das capacidades cognitivas do ser. Então ele achava que não, né? Que provavelmente sim, você poderia treinar e tudo mais. Mas até então as pessoas elas não sabiam, né? Elas não tinham imagens, não se podia estudar o cérebro como a gente pode estudar hoje. E com a criação da ressonância magnética, eles começaram a colocar as pessoas ali e fazer testes, estudos com imagens, podendo realmente ver, né, como que era o funcionamento do cérebro, como que esse cérebro se comportava a partir do momento que ele ia recebendo informações externas. Então eles puderam ver a função do cérebro e como que ele se comportava, né, a partir de influências externas. E isso fez toda a diferença. A partir desses estudos é que eles puderam ver que o cérebro ele se modifica.
tá? E essa modificação é a grande descoberta da neurociência, tá? E é isso que a gente chama de neuroplasticidade. Então eu vou dar um exemplo para vocês bem simples e que eu acredito que a maioria vai entender, vai se identificar, enfim, por isso esse foi o exemplo que eu escolhi. Quando a gente pega o cérebro, por exemplo, de um bilíngue, ele tem uma massa maior do que o cérebro de um monolíngue. A partir do momento em que você aprende uma nova língua, né? Uma língua diferente da sua língua natural, você acaba expandindo a sua massa cerebral. Então, uma parte ali do seu cérebro, né, que atua nessa área, ela começa a se expandir. E eles puderam, sim, através das imagens, comprovar cientificamente essa expansão. Além disso, com os estudos da ressonância magnética, eles puderam ver que, por exemplo, pessoas que tinham sofrido lesões no seu cérebro, a partir do momento em que uma parte do cérebro ali estava lesionada, outras conexões eram formadas para que aquele ser ele pudesse voltar a fazer algumas atividades cognitivas. Então, o cérebro ele se reorganizava, né? Ele não ficava ali estagnado. Então, a pessoa sofria aquela lesão, ela começava a estimular aquele cérebro e novas conexões neurais se formavam, permitindo que aquele ser pudesse voltar a exercer as suas capacidades cognitivas. Então, a neuroplasticidade, pessoal, ela é justamente isso, essa capacidade de reorganização do nosso cérebro e a capacidade que o nosso cérebro tem de se expandir. Isso é tão grandioso, isso é tão magnífico, é tão espetacular que a partir dessa descoberta, que é a grande descoberta da neurociência, a gente sabe hoje que o nosso cérebro ele se comporta de uma forma semelhante à nossa musculatura. Então, a partir do momento em que você começa a treinar a sua musculatura, você tem uma expansão daquela musculatura, né? Você vai ficando mais forte. Então, você vai para uma academia, você treina ali os seus músculos e aquilo traz um resultado, traz uma mudança, gera mais força, né? Gera uma definição muscular e gera também um aumento de massa muscular. E o mesmo acontece com o nosso cérebro. E até então a gente não sabia disso. Mas com a ressonância magnética isso hoje é comprovado cientificamente. E a partir daí que a gente muda toda a parte de reabilitação dentro da neuropsicologia. Então hoje a gente trabalha com pessoas que tiveram lesões cerebrais de uma forma totalmente diferente, sabendo que o cérebro é capaz de se readequar, né, de ser estimulado, de se reorganizar e de expandir para aquelas pessoas que não tiveram lesões, mas ele se readequa e ele expande. E isso é sensacional. Então, o Cogmed, ele seria uma academia de ginástica cerebral. Então, um local, né, uma academia online, onde você vai para desenvolver as suas capacidades cognitivas, tá? Então, a partir do momento que se descobre, né, a neuroplasticidade, o neurocientista que eu falei para vocês, ele começa a tentar fazer uma ferramenta, né, buscar uma forma de usar essa neuroplasticidade a favor das pessoas como um todo, né, o Tóquio, que eu falei para vocês. Então ele se une junto com designers de games, então ele vai junto com essas pessoas que desenvolvem os jogos, os games, enfim, para criar uma ferramenta que seja de benefício para todo mundo. Isso aconteceu na Suécia, tá? Ele é sueco. E aí o primeiro estudo que foi feito com a ferramenta, utilizou-se 14 crianças que tinham diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso? É uma pessoa que ela tem dificuldade em reter a atenção dela. Então, a partir do momento que ela tá ali num local como uma escola, tá? Uma palestra, enfim, que ela precisa aprender
ela precisa focar, ela tem dificuldade de se manter focada, ela começa a se distrair com tudo. E a gente tem muitos estímulos, né? Então, aqui vocês estão me vendo, por exemplo, mas muitos de vocês, junto com isso, estão fazendo outras coisas, ou sei lá, tá passando um carro na rua, alguém chega e fala com vocês, é natural, a gente tá num ambiente com outros estímulos, né? Pode tocar o telefone, enfim, e essas pessoas que têm TDA, elas têm muita dificuldade de abstrair esses outros estímulos e manter o foco naquilo que elas precisam. Então elas acabam, né, ficando um pouco perdidas com relação a isso. A atenção delas vai muito mais rápido do que a de pessoas que não têm esse transtorno. A hiperatividade é a dificuldade que a pessoa tem de ficar parada, de ficar contida. Então ela tem uma necessidade maior de movimentar-se, né? Ela tem dificuldade de ficar parada. Vocês já podem ter percebido, tem muita gente que tem esse transtorno que acaba ficar mexendo muito a perna ou balançando o braço, o que é muito comum, né? Então a gente sabe que é um transtorno que muitas pessoas têm, né? Cada vez mais consegue se diagnosticar esse tipo de transtorno, que antigamente também era mais difícil. Mas essas pessoas têm dificuldades e esse foi o primeiro grupo para quem eles mediram a ferramenta. Então, eles quiseram pegar justamente essas pessoas ali no início para ver, né, como é que ia se comportar esse estilo de jogo que eles tinham desenvolvido para esse grupo de pessoas. E os resultados foram muito expressivos. Então, essas pessoas, elas notaram... Bom dia, pessoal. O pessoal tá mandando aqui bom dia. As pessoas, elas notaram um resultado muito grande a partir desse momento. E por isso que eles começaram a desenvolver melhor a ferramenta. Então, eles pegaram esse grupo de 14 crianças com TDA, viram que tinha tido um resultado muito expressivo e pensaram, bom, vamos aperfeiçoar a nossa ferramenta. E eles foram tão cuidadosos, que eles ficaram 2 anos melhorando o software, o visual do software, os exercícios, e eles criaram um programa de tutores. E esse programa, assim, foi minuciosamente desenhado e desenvolvido para que os tutores pudessem fazer um papel de mentores das pessoas que utilizariam aquela ferramenta. Então foram mais 2 anos desenvolvendo, aperfeiçoando a ferramenta, até que essa ferramenta passasse mesmo a ser comercializada, tá? Depois, no segundo estudo que eles fizeram, eles pegaram um grupo de estudantes suecos. E aí esse grupo fez o treinamento, né? Ficou lá realizando o treinamento e 80% desses estudantes relataram uma melhora significativa na capacidade de reter informações. E isso foi tão grandioso que ficou conhecido como o fenômeno sueco. A partir de então, o Cogmed começou a ganhar força e o mundo queria saber sobre aquela ferramenta que estava se falando, né, de um ganho tão significativo assim. 80% é bastante coisa. E então os Estados Unidos começou a demonstrar interesse e pediu, né, para conhecer a ferramenta, e a ferramenta foi introduzida então no país, nos Estados Unidos. Ao chegar nos Estados Unidos, a ferramenta ela trouxe tanta transformação na vida das pessoas que então ela ganhou o mundo, né? Todo mundo queria conseguir ter aquela transformação a partir de um jogo, de algo tão legal, ter tanto resultado na vida. E é importante aqui falar para vocês que quando a gente fala de capacidades cognitivas, dá a impressão de que capacidades cognitivas é só aquilo que eu uso para trabalhar e para estudar. Não é, tá, pessoal? Quando a gente fala, por exemplo, em fazer um café, que você precisa ter uma sequência, o Marcos tá aí, ele pode falar um pouquinho disso com a gente, né? Você precisa lembrar-se. Então, às vezes, uma simples tarefa, como uma receita,
Memorizar um número de telefone ou conseguir manter-se numa conversa exige as suas capacidades intelectuais. Então não é só para estudar, não é só para trabalhar, é o tempo todo, é o dia todo. E pessoas que sofrem com problema de memória, elas têm dificuldade até de lembrar-se se elas já almoçaram ou não, coisas muito simples. Então o tempo todo a gente está usando as nossas capacidades cognitivas, mesmo quando você não está estudando ou trabalhando. Né? Você está usando ali a sua capacidade de raciocínio, a sua velocidade de raciocínio. Quando alguém te fala alguma coisa, você precisa estar atento àquilo que está sendo dito e já estar previamente preparando uma resposta para dar para as pessoas, tá? Então, as capacidades cognitivas, elas são utilizadas o tempo todo. E aí, a partir do momento que essas pessoas dentro lá dos Estados Unidos da América tiveram essa transformação na vida delas, a ferramenta ganha o mundo e chega no Brasil em 2014, tá? E chegando aqui, ela mudou a forma de entender a superação dos limites do cérebro. Porque aí os estudos começaram e começou-se a ver, né, que a neuroplasticidade realmente é incrível e que as pessoas mudam a sua forma de cognição, de aprendizagem, e eles começaram a perceber também que haviam ganhos secundários, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses ganhos secundários para vocês. Então, quando se desenvolveu o CogMed, eles pensaram na memória operacional. E a partir do momento que eles foram utilizando as ferramentas e vendo, né, qual que era o feedback que era trazido por esses usuários, eles começaram a perceber que os usuários eles traziam outros ganhos que não necessariamente era o foco da ferramenta. A memória operacional, ela está dentro das nossas funções executivas. E as funções executivas são a nossa capacidade de raciocínio, né, de velocidade de raciocínio, a nossa capacidade de atenção, a nossa memória operacional, né, tá dentro das nossas funções executivas, a flexibilidade de pensamento e o controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade que eu tenho de controlar aquilo que eu sinto. Então, ele é um controle emocional. E pessoas que têm TDAH, elas também relatam uma dificuldade nesse controle inibitório. Então, muitas vezes elas acabam não conseguindo controlar as suas emoções. Elas acabam tendo comportamentos que a gente fala de sem noção, sabe? Principalmente com criança, assim. Então, a criança ela começa a se comportar de uma forma inadequada para aquele contexto que ela está vivendo. E isso é muito relatado por professores que lidam com esse tipo de criança. E aí eles começaram a perceber que o CogMed, ele também trazia benefícios nessa área, que eles nem estavam, né, a princípio eles não tinham desenvolvido a ferramenta para isso, mas conseguiram ver esses ganhos aí secundários a partir do uso dessa ferramenta. Então eu falei muito para vocês sobre memória operacional, e afinal, o que é memória operacional, né? Por que essa memória é tão importante, enfim. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é memória operacional. Nós temos dois tipos de memória, uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. E elas são muito bem nomeadas e como o nome já mostra, né, as memórias de longo prazo são aquelas que eu mantenho por muito tempo. Então, por exemplo, eu tenho alguns flashes de lembrança da minha infância, né? Eu consigo me lembrar de algumas coisas que eu vivi ali na minha infância. Essa é uma memória de longo prazo. Eu consigo me lembrar do primeiro endereço em que eu morei. Memória de longo prazo. Eu já mudei de casa 3 vezes, mas eu ainda me recordo daquele meu primeiro endereço. Memória de curto prazo. São aquelas informações que eu retenho por curto prazo. Por exemplo, alguns números de um boleto bancário que eu vou ter que pagar. Então, é uma memória que eu tô retendo ali por pouco tempo. Eu vou lembrar daquilo até eu pagar a conta e provavelmente eu não vou lembrar mais depois. Eu quero ligar num salão de cabeleireiro, por exemplo. Então, eu vou buscar esse número no Google, vou memorizar aquele número, vou ligar, vou marcar ali o que eu quero fazer e depois eu não me lembro mais daquele número. Então, eu tô utilizando para isso a minha memória de curto prazo.
A memória operacional, ela é um tipo de memória de curto prazo, só que ela vai um pouquinho além disso, porque ela faz esse elo de ligação entre as informações de curto prazo e as minhas funções executivas. E as funções executivas são aquelas que eu falei, a flexibilidade de pensamento, o controle inibitório, e a velocidade de pensamento. Então ela vai fazer um elo de ligação entre a minha memória de curto prazo e as minhas funções executivas. Por que ela é tão importante? Porque, por exemplo, dentro de uma sala de aula ou dentro de uma reunião de trabalho, eu vou estar recebendo ali informações que estão vindo dos meus superiores ou dos meus professores, enfim, e eu vou precisar memorizar aquelas informações. Ao mesmo tempo, eu preciso racionalizar aquilo que está sendo trazido para mim. Então, eu estou numa reunião de trabalho, né? E aí, o meu superior, ele tá me falando sobre um novo projeto que vai ser desenvolvido na empresa e eu preciso lembrar daquilo que foi dito e, ao mesmo tempo, eu já estou ali raciocinando que tipo de resposta que eu posso dar para o meu supervisor quando ele vier me perguntar quais são as relações que aquele projeto tem com projetos anteriores que foram feitos, quais serão os efeitos, a longo prazo daquele projeto que vai ser inserido a partir daquele momento na empresa. Então eu estou usando toda a minha flexibilidade de pensamento, mas para isso eu preciso ter a retenção daquelas informações que estão sendo passadas ali para mim a curto prazo. Além disso, eu preciso ter a velocidade de raciocínio, que nem enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu tô usando muito as minhas funções executivas, porque eu tô lendo tudo que o Marcos está falando aqui para mim. Obrigada, viu, Marcos, pela sua participação. E eu tô tentando me lembrar de tudo aquilo que eu estudei para falar aqui para vocês. Então, dos tópicos que eu fiz, de que forma que eu separei, essa palestra online para trazer aqui para vocês. Eu preciso me lembrar de tudo isso e eu preciso ainda estar focada naquilo que está sendo dito, porque eu preciso ver se eu vou ter que responder alguma coisa para vocês aqui ou não. Funções executivas, trabalhando com memória de curto prazo, ou seja, com as perguntas que eu estou lendo nesse momento, com a minha memória operacional, para poder respondê-las depois, para poder comentar aqui, porque o interessante, o legal da live é isso, a participação de vocês, senão eu ligaria a câmera e gravaria um vídeo sozinha e depois subiria esse vídeo no ar. Não é o que eu quero que vocês estejam aqui participando. Então, para mim, eu preciso nesse momento estar usando a minha memória operacional, fazendo esse elo de ligação com as minhas funções executivas. E aí um jeito legal, alguns exemplos de memória operacional, por exemplo, quando a gente faz cálculos complexos, a gente precisa reter aquela informação daqueles números que vão ser utilizados no cálculo para que eu faça o cálculo em si. E normalmente a fórmula do cálculo, ela já está armazenada na minha memória de longo prazo. Como eu falei para vocês, quando eu recebo informações, quando eu acabo de saber o nome de uma pessoa e depois eu vou, ao longo da conversa, eu vou voltar para ela e chamá-la pelo nome. Estou usando também a minha memória operacional. Quando eu recebo orientações do que eu devo fazer, eu vou estar usando ali a minha memória operacional. Eu preciso reter essas informações para que depois eu possa colocá-las em prática, E um exemplo que eu gosto de dar, inclusive eu subi um videozinho aí no Insta falando sobre isso, fazer uma comparação entre a nossa memória operacional e a memória RAM, do computador. Então acontece que dentro do nosso computador a gente tem um tipo de memória, a memória propriamente dita. Então você compra um celular de 16 GB, 32 GB, enfim, essa é a memória. Então seria o equivalente à nossa memória mesmo ali que tá no nosso cérebro, E aí a memória RAM seria o equivalente à memória operacional. Então você, além daqueles gigas que você tem dentro daquele dispositivo, você tem também uma memória RAM. E essa memória RAM, ela te auxilia no quê? Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação para trazer aqui para vocês. Só que eu vou usar para isso um software, o PowerPoint, por exemplo. Eu vou abrir o PowerPoint, junto com ele eu vou abrir o Google, junto com ele eu vou abrir um documento de Word onde eu vou digitar os meus textos, ou eu já digitei os meus textos e eu vou levar. Junto com isso eu vou abrir um programa de imagens, porque eu vou utilizar imagens para fazer ilustrações e tudo mais. E aí vou utilizar esse programa de imagens. Oi, Bru, tudo bom? Obrigada por estar aqui. E vou usar
todas essas ferramentas ao mesmo tempo agora, né? Para isso, para que o meu computador não tenha um processamento lento, eu tenho que usar a memória RAM desse computador, porque é ela que permite que todos esses programas se mantenham abertos, funcionando bem e com processamento rápido, né? E é inevitável a gente falar que um computador, né, que a partir do momento que você tem uma memória RAM de 1 GB, o processamento daquela máquina vai ser muito maior do que um computador que tem uma memória RAM de 100 megas, né? E é a mesma coisa com a nossa mente. Então, essa memória operacional, ela faria esse papel dessa memória RAM. Ela vai armazenando ali as informações e vai conversando com as suas funções executivas, fazendo esse elo de ligação com as funções executivas. Essa é uma metáfora, e vocês falam pra mim se vocês conseguiram entender, se ficou alguma dúvida, enfim, eu explico novamente. Mas é uma metáfora que eu gosto de usar porque hoje em dia a gente faz muito uso da tecnologia e dá para entender melhor o que seria a nossa memória operacional a partir dessa metáfora. E aí, hoje, essa ideia, né, da memória operacional, ela se disseminou pela comunidade científica, sendo que a visão de futuro é que a memória operacional será vista como o principal indicador de sucesso. Então, hoje, com a neurociência, a gente já trabalha a partir dessa ideia, tá? De tamanha importância da nossa memória operacional, ou seja, como um indicador mesmo de sucesso. As pessoas que têm uma capacidade aumentada de memória operacional, elas conseguem ter mais êxito e mais sucesso nas suas realizações na área que elas escolherem, ou em todas as áreas, né? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, as funções cognitivas, elas vão estar atuando o tempo todo na nossa vida. E tá tudo bem aí, gente? Vocês me avisam, tá bom? O Marcos tá falando aqui que tem que ficar muito atento para fazer isso. Ah, obrigada, viu, Marcos? Falou que eu expliquei bem. Que bom, fico muito feliz, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui, é só me perguntar, tá? Tá um pouquinho diferente hoje, né, Marcos? Que geralmente eu trago pessoas aqui, então eu tô só falando e aí qualquer coisa vocês me pedem aqui um auxílio e eu vou ficar feliz em ajudá-los. Quem pode fazer o CogMed? Eu acho que é uma coisa importante da gente falar nesse momento, né? Já que a gente está falando da ferramenta. Então, quem que pode fazer uso dessa ferramenta? Pode fazer uso dessa ferramenta pessoas que têm TDAH, pessoas que querem crescer, né, na sua carreira, querem evoluir, querem melhorar a sua memória, né? Essas pessoas, elas podem fazer, adultos podem fazer, crianças não alfabetizadas podem fazer, idosos podem fazer, crianças alfabetizadas podem fazer, atletas de alta performance podem fazer, inclusive existem estudos só com esse nicho de pessoas, só com atletas que precisam ter um rendimento de alta performance e da diferença, né, das contribuições que a ferramenta traz para esse grupo de pessoas. Como eu já falei, o TDA também pode fazer, deve fazer, existem estudos só com esse nicho também de pessoas que têm TDA e que fizeram uso da ferramenta e a diferença que elas notaram no dia a dia delas. Outras pessoas que podem fazer, pessoas que querem prestar concurso público, podem e devem utilizar a ferramenta. Existem estudos só com esse nicho de pessoas também, né? Porque elas precisam reter informações, elas precisam ter uma concentração muito aumentada para poder estudar e para poder depois executar a prova. Alunos em época de pré-vestibular podem e devem fazer utilizar a ferramenta, médicos que depois vão prestar prova de especialização, advogados que vão fazer a prova da OAB. Para todos esses nichos de pessoas, a ferramenta é recomendada com estudos científicos comprovando os benefícios dela para esse grupo de pessoas. A Antonieta falou que ia perguntar isso. A Julieta falou que tá sem som. Voltou, Ju? Tá bom. Então, todas essas pessoas podem fazer uso da ferramenta. E agora eu vou falar para vocês algo que também é muito importante e quem não pode utilizar a ferramenta, tá? Então, vamos pensar mais ou menos assim, que todo mundo que não pode usar, excluindo esses grupos, o resto tá liberado, tá? Então, quem que não pode usar? Pessoas que têm epilepsia,
tá? Não podem usar a ferramenta, porque como ela faz uso de muita luz, enfim, não é recomendado, pode haver ali, né, uma inadequação na ferramenta que pode gerar a compulsão para a pessoa, então ela não é recomendada para pessoas com epilepsia, pessoas que têm TOD. O que é o TOD? O TOD é o transtorno do obsessor discordante, ou seja, são pessoas que são totalmente discordantes, que têm um transtorno mesmo, dificuldade, né, de lidar com não, de serem, enfim, contrariadas, digamos assim, tá? Então essas pessoas, elas também não vão se beneficiar da ferramenta, porque lembra que eu falei que a gente trabalha o controle inibitório, que o controle inibitório é aquela, né, me dá aquela vontade de tirar a roupa no meio da sala de aula porque tá muito calor, mas eu olho ao redor e falo, não, aqui não é um lugar apropriado, eu não posso fazer isso, eu não posso ir pra aula de biquíni, por mais que eu tenha vontade, então eu consigo controlar aquilo que eu tô sentindo. Para uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela tem muita dificuldade de ouvir o não. E o Cogmed é uma ferramenta que ela é muito desafiadora, porque ela vai trabalhar com a neuroplasticidade. Então, a partir do momento que você for melhorando, ela vai ficar mais difícil. Mais difícil, mais difícil, mais difícil. E a tendência é que você erre, porque ela precisa trabalhar, né? Ela precisa te fazer evoluir, que nem na academia. A partir do momento que você faz um treino ali, você tem que ir aumentando os pesos, você tem que ir aumentando a intensidade, às vezes você vai aumentar a velocidade, depende do objetivo que você está buscando, né? Mas aquele treinamento vai ser feito para você. No Cogmed é a mesma coisa, a gente vai estar treinando a nossa mente e e o nível vai aumentando, vai ficando mais difícil. E aquela pessoa vai começar a ouvir não, vai começar a errar e com isso ela vai ter dificuldade de lidar. Então a ferramenta não é recomendada. Pessoas em estado de ansiedade severa, tá? Então aquela ansiedade muito intensa, pessoas que têm ansiedade de tudo, né? Que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, elas também podem ficar muito ansiosas ao usar a ferramenta, então não é recomendada. E todas as síndromes intelectuais. E aí aqui a gente tá falando de síndrome mesmo, tá? Não é diferente das lesões, né? As síndromes intelectuais também, por quê? Porque cada síndrome ela tem a sua particularidade e às vezes, dependendo do grau e tudo mais, as pessoas vão ter dificuldade de compreensão, né, de uso da ferramenta. Então, por isso não é recomendado. Tirando todos esses grupos, as outras pessoas estão aptas para fazer uso da ferramenta e treinarem a memória operacional. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância de se ter um tutor, tá? Ó, vou ler aqui uma pergunta. Às vezes, durante uma simples conversa, eu esqueço algumas palavras. O Cogmed me ajudaria? Sem sombra de dúvida, tá? O Cogmed ele foi desenvolvido justamente para isso, para esse esquecimento, para que você possa reter, para que você melhore a retenção na qualidade de informações. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, antes de eu passar para o próximo tópico. Tá, o Marcos está falando aqui que é muito difícil, são muitas coisas para processar. É verdade, Marcos, tem razão. Tá, tô acenando aqui para vocês, vendo. Oi, Débora, que bom que você tá aqui. Eu não sei porquê, mas às vezes quando eu aceno, eu acabo girando a câmera. Tem bastante gente aqui com a gente, que legal. Bom, pessoal, não tô vendo nenhuma pergunta, então eu vou prosseguir, tá bom? Acredito que esteja tudo bem por aqui. Então falei para vocês sobre quem pode fazer, sobre quem não pode fazer. E agora eu vou falar para vocês sobre a importância de se ter um tutor, tá? Por que eles desenvolveram e ficaram 2 anos, né, aperfeiçoando a ferramenta e desenvolvendo um programa de tutores? Porque o tutor, ele é fundamental para fazer uso da ferramenta. O tutor, ele vai ajudar o usuário durante, né, todo o uso da ferramenta. Então ele vai ajudar primeiro a personalizar o treino da pessoa. Ele vai fazer mais ou menos o papel que um personal trainer faria dentro de uma academia. Ele vai avaliar quais são os objetivos daquela pessoa, de qual que é a forma, né, que ele pode trabalhar, que ele pode usar
aquela ferramenta a favor daquela pessoa, né? Então eles vão personalizar juntos o treinamento deles. Então, antes de se iniciar o treinamento, faça uma sessão online, né, com essa pessoa, para que ela possa trazer ali quais são as questões dela, falar um pouquinho dela. Ela vai aprender a usar a ferramenta, então vai ser tudo minuciosamente explicado para aquela pessoa, para que ela possa compreender como que ela vai utilizar, o que que vai acontecer, o que que ela pode esperar, o que que ela não deve esperar, para que a gente faça um alinhamento também entre as expectativas da pessoa e aquilo que realmente a ferramenta pode entregar, enfim. Então é feito todo um trabalho de educação, né, para que a pessoa saiba utilizar a ferramenta, como utilizar, o que esperar. Além disso, o tutor ele vai fazer todo o papel de leitura dos gráficos e métricas da pessoa. O Cogmed é uma ferramenta muito legal, ele não esconde nenhuma informação do usuário. O tempo todo o usuário pode ver, pode consultar a sua evolução ao longo do processo. Mas muitas vezes aquele usuário ele tem dificuldades, às vezes, de fazer a leitura, né? Apesar de já vai ter sido explicado tudo isso para ele, o tutor vai estar ali para isso. Então, é papel do tutor informar, né, o usuário, pelo menos semanalmente, sobre como que tem sido o treinamento e tudo mais. Uma outra questão muito importante a respeito do tutor é que, como eu falei para vocês, o Cogmed ele é desafiador. Então, ele vai trabalhar com a neuroplasticidade, ele vai evoluindo, vai ficando cada vez mais difícil, mais desafiador. E muitas pessoas acabam se desmotivando, né, ao longo do processo. Vai ficando mais difícil, vai falando, nossa, eu não tô mais dando conta, não vou conseguir, enfim. E o tutor, ele tá ali para fazer aquela motivação, assim como o personal trainer na academia. Às vezes você não tá com vontade de treinar, né? Às vezes você fala, não quero, hoje tá frio, tá chovendo, vai passar um negócio super legal na TV e eu não quero perder. E aquele, né, a partir do momento que você se comprometeu com o seu personal e ele tá ali te esperando, é muito mais difícil de você faltar na academia. E funciona exatamente da mesma forma. Então esse treinador ele vai estar ali para te auxiliar em tudo que você precisar e também para te auxiliar no seu comprometimento com a ferramenta. E isso é muito legal. Então ele serve para isso também. Ele vai trazer ali mais informações para o usuário, de tudo aquilo que ele precisa fazer, e ele vai auxiliar em todo o processo de treinamento mesmo, propriamente dito, e principalmente na questão do comprometimento, que é essencial, né? Não basta eu ir na academia uma vez na semana. Eu até vou ter um resultado, mas eu vou ter um resultado muito menos significativo do que eu teria se realmente eu fosse no mínimo 3 vezes na semana. Então eu preciso ter uma frequência. Eu preciso frequentar. E depois eu preciso fazer direitinho. Também não adianta eu ir lá na academia e me lesionar. Não adianta eu fazer os exercícios na minha casa de qualquer jeito, né? Eu preciso estar sendo ali supervisionado para que eu faça direitinho. Então o tutor ele vai ter esse papel. Ele vai ajudar na frequência e ele vai ajudar na execução da ferramenta propriamente dita, tá? Então ele faz parte do processo inteiro e ele participa em 3 momentos diferentes, essencialmente, com sessões no começo, no final e depois de 6 meses, para avaliar quais foram os resultados que aquele usuário obteve após 6 meses de término. Uma outra coisa muito legal é que a pessoa ela pode escolher o tipo de treinamento que ela quer fazer, então ela pode treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. Ela pode treinar por 25 minutos, por 35 minutos ou por 50 minutos. Quem faz o treinamento 5 vezes por semana durante 50 minutos, acaba encerrando o treinamento antes, ela acaba terminando em 5 semanas, em 1 mês e 1 semana ela conclui o treinamento, mas ela pode utilizar a ferramenta durante 1 ano. Então a ferramenta fica ali com acesso para ela durante 1 ano. Ela pode usar aquela ferramenta e continuar treinando durante 1 ano. Então é como se você pagasse uma academia por 1 mês, só que você pudesse utilizar por 1 ano depois. Vamos falar então, já falamos da importância do tutor e agora eu vou falar para vocês sobre as versões que existem. Eu já falei sobre os treinamentos, né, como que eles podem ser feitos. Então você encaixa esses treinamentos dentro da sua agenda, da forma que for melhor para você, tá? O Marcos está falando que isso ele compreende.
E agora eu vou falar sobre as versões. Como eu falei, todos os grupos de pessoas podem fazer, excluindo aquelas que não, né? Mas eu quero dizer com isso, crianças não alfabetizadas, crianças alfabetizadas, adolescentes e adultos. Então, para isso, a gente tem versões diferentes do programa, tá? Da ferramenta. A primeira versão é a JM, que é recomendada para crianças não alfabetizadas ainda, que não tem muita similaridade com números e letras ainda, então ele vai trabalhar mais no âmbito atencional, tá? Mais com exercícios visoespaciais, tá? E aí a gente vai pro RM, que é um robô muito legal, o de criança pequenininha. Ele fala com animais, tem sonzinhos de animais, é um parque de diversões onde a criança escolhe, né, o que ela quer jogar, que exercício que ela quer fazer. Então tem roda gigante, tem carrinho de bate-bate, tem um monte de locais ali dentro de um parque de diversões que ela pode escolher os exercícios. No RM a gente tem um robô e essa versão é indicada para adolescentes, né, e para crianças já alfabetizadas, porque aqui a gente já vai entrar com exercícios visoespaciais e verbais. E os adultos também podem utilizar essa ferramenta se quiserem. E aí ele já vai acrescer de exercícios verbais também. Então ele já vai falar com letras, com números, enfim, ele já vai trabalhar outras capacidades além da visoespacial. E o QM, que é uma versão mais clean, então não é um robô, é uma ferramenta um pouco mais clean, né, para adultos e idosos. Então, para aquelas pessoas que optam por uma ferramenta um pouco mais clean ali, não é cheia de luzes, não é um robô, enfim, é um joguinho mais clean. Uma versão como se fosse aqueles jogos de baralho que a gente tem online, assim, que é aquele visual mais limpo, tá? Essas são as versões que existem e agora eu quero abrir para pergunta, gente. Perguntem aqui para mim o que vocês quiserem saber, por favor, tá? Sobre o Cogmed, que eu estou aqui para responder para vocês e vou trazer para vocês alguns casos, tá? De sucesso aqui que eu tenho. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas pessoas que utilizaram essa ferramenta comigo, tá? Das quais eu fui tutora e quais foram os benefícios, tá? Então, assim, a gente tem esses depoimentos aqui no Insta, se vocês quiserem depois ir lá e conferir. Mas eu utilizei essa ferramenta, por exemplo, com uma pessoa que realmente tinha TDAH. E essa pessoa, ela tinha uma dificuldade muito grande de organização de tempo e espaço. Então, além da dificuldade atencional, ela tinha, né, como um fator secundário essa desorganização de tempo e espaço. Tinha muita dificuldade com o tempo e com o espaço. E ao utilizar a ferramenta, ela conseguiu organizar, né, tanto a questão de espaço, então tinha uma questão muito grande de desorganização do quarto, das coisas pessoais, e a partir do uso da ferramenta ela conseguiu organizar esses espaços, né, e ficar com esses espaços muito mais organizados, enfim. E utilizando a ferramenta ela conseguiu também organizar a agenda, que era um problema muito grande. Então ela tinha uma questão muito grande, por exemplo, em responder pessoas no WhatsApp, tá? Ela é uma digital influencer e ela tinha muitas conversas ali, muitas coisas que ela precisava dar conta, que ela acabava ficando totalmente desorganizada, e fazendo uso da ferramenta, ela notou uma melhora significativa nessas duas questões, além da retenção de informações. Então, de conseguir lembrar-se, de conseguir anotar os compromissos dela, mas só utilizando a memória ela conseguia se lembrar daquilo que ela precisava fazer, enfim. Peraí que tem pergunta aqui, então vou aproveitar, tá? O Cogmed pode me ajudar em relacionamentos interpessoais? Não tem estudos específicos sobre isso, tá? Mas o que a gente pode falar? Se a dificuldade da pessoa em relacionamentos estiver ligada a controle inibitório, ou seja, com aquele controle que eu falei lá no começo para vocês, sim. Por quê? Porque vai ajudar, né, a controlar-se. Então, se a dificuldade de relacionamento
ela tá ligada, de repente, à agressividade, a comportamentos impulsivos, né? Agir por impulso, falar sem pensar, raiva. É legal também falar que nos países em que o Cogmed se tornou obrigatório nas escolas, em que eles conseguiram, né, colocar o Cogmed na grade, a redução da criminalidade foi muito significativa. Então teve menos crimes, as pessoas que, né, que elas têm uma capacidade maior de controlar os seus impulsos, elas acabam sendo menos agressivas. Então ele pode sim auxiliar se a questão estiver relacionada a isso. Se estiver relacionada também a uma dificuldade de organização, porque isso acontece muito, né? Então você tá num relacionamento com uma pessoa que é totalmente desorganizada, que tá o tempo inteiro fazendo bagunça e aquilo te incomoda, se essa pessoa conseguir melhorar aquilo, ela vai sim melhorar as outras capacidades. Ou uma pessoa que tá sempre atrasada, que tem dificuldade, né, de organizar, de gerenciar o seu próprio tempo, então sim, ele vai trazer ganhos secundários com isso. Vou falar então também de um outro caso que eu tive, tá? De uma criança que tinha muita dificuldade de aprender leitura e escrita. Esse não tem depoimento, não peguei o depoimento, mas fazendo uso da ferramenta ele conseguiu, tá? Então a gente trabalhou com a ferramenta não no âmbito de verbal, mas só naquele viso espacial, naquela primeira versão JM que eu falei para vocês. E aí ele fez o uso da ferramenta, treinou 5 vezes por semana durante 50 minutos e conseguiu aprender a ler e escrever. Então ele foi utilizando a ferramenta, melhorou a capacidade de atenção, a capacidade de retenção de informação, a velocidade de pensamento e com isso ele conseguiu, né, alcançar o objetivo que era começar a ler e escrever. Uma criancinha menorzinha ainda, né, numa fase de pré-alfabetização. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Pode falar aí, Marcos. Aproveita para mandar sua pergunta. Conversando com a Daisy, que estaria com a gente hoje, ela falou para mim sobre um atleta que ela fez uso da ferramenta com esse atleta e que os resultados foram muito, muito, muito significativos. Então, esse atleta que ela trabalhava, ele fazia uso, né? O esporte que ele praticava é um esporte individual. E aí, a partir do momento em que ele começou a fazer uso da ferramenta, ele desenvolveu-se muito melhor com o esporte e os resultados dele foram muito bons. Ela ia trazer esse caso aqui para falar com vocês, não conseguiu, e ela também me falou sobre uma outra pessoa que ela aplicou, né, que fez uso da ferramenta e que ela aprendeu inglês. Então esse caso era muito legal. Eu vou pedir aqui uma licença para a Daisy, que estaria com a gente, para trazer para vocês o caso dela, mas nesse caso essa pessoa ela tinha uma dificuldade, né, de aprender outra língua, outro idioma, e fazendo uso da ferramenta ela conseguiu aprender esse novo idioma, conseguiu desenvolver-se. E essa pessoa, ela tinha uma particularidade muito grande, mas que está presente em muitas pessoas. Ela não gostava de outros recursos. Então, assim, ela tinha uma ansiedade bem grande, mas ela não gostava de trabalhar, por exemplo, com meditação, com programação neurolinguística. Ela era bem cética, a psicoterapia. Então, ela também não gostava, não queria fazer o uso de medicação. E ela trabalhou só a capacidade de ansiedade a partir do Cogmed. Então ela teve um resultado com as duas coisas que ela queria, que era diminuir um pouco essa ansiedade a partir do controle inibitório e conseguir desenvolver-se para aprender um novo idioma. E aí parece que a Daisy tem aí o caso dela, e depois mais pra frente eu posso até pedir para ela trazer para vocês, para compartilhar com vocês esse caso bem legal. O Marcos tá falando aqui. Peraí, que eu acho que eu perdi uma parte da conversa, Marcos. Não gosta de ganhar presentes. Como não, Marcos? Tem que saber que um bom ganhador de dinheiro é aquele que aceita as coisas que a vida traz, tem que aceitar os presentes que a vida te dá, poxa vida. Isso é ótimo, não seja assim, não. Pelo contrário, aceite todos os presentes que a vida tem para te oferecer e com gratidão, viu? Que você vai ver que isso vai trazer diferença. Tá? Bom,
Bom, pessoal, então esses foram alguns casos, né, que foram atendidos através do CogMed. Outros casos estão aí, né, no feed aqui do nosso Insta, para que vocês possam vê-los. Eu vou deixar aqui mais uns 3 minutinhos para quem quiser perguntar, mas todas as informações que eu gostaria de passar para vocês eu já passei. Como eu falei para vocês, se alguém quiser mandar pergunta, então pode mandar. A gente já está encerrando aqui o nosso tempo, então mandem as perguntas. Quem quiser perguntar qualquer coisa, fique à vontade. E como eu falei para vocês, a Daisy, que estaria aqui hoje comigo, ela teve um problema, né? A cidade dela, Primavera do Leste, teve um problema lá na... Obrigada, Eduardo, que bom que você gostou, viu? Ela teve um problema na fibra ótica lá da cidade dela no Mato Grosso e não pôde estar aqui. E aí a gente vai fazer uma nova live na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Só que eu não vou importuná-los com o mesmo tema, né? Porque já foi passado. Então a gente vai falar sobre alguns exercícios que vocês podem fazer para treinar a memória operacional e vamos falar sobre tipos de aprendizagem, tá? Quais são os tipos de aprendizagem, como que você pode identificar qual que é o tipo de aprendizagem para você e usar isso como recurso no seu dia a dia para aquelas coisas que você realmente precisa lembrar. E ela vai estar com a gente então na quinta-feira às 10 horas. Reservem essa data e até lá as coisas já vão ter se resolvido na cidade dela e ela vai estar aqui. E eu quero encerrar então aqui com vocês falando que nesse momento que a gente tá em casa, tá? Ficar em casa não é ficar sem fazer nada, tá? Ficar em casa é ser produtivo o máximo que a gente puder, é se ressignificar, se reinventar nesse momento, tá? Então isso que é ficar em casa, não pensem que só porque a gente tá num momento de quarentena não dá pra fazer nada, tá? Aproveitem para utilizar esse tempo de vocês com qualidade o máximo possível, tá? Então tentem sim buscar atividades, coisas que tragam prazer no dia a dia de vocês e principalmente tentem trabalhar, né, as questões intelectuais. Eu partilhei aqui com vocês em alguns vídeos algumas dicas de coisas que dá para ser feita nesse momento, né? E aproveitem aí para treinar então a memória operacional de vocês, as funções executivas e conseguir através disso benefícios no dia a dia, em todas as áreas da vida, porque como eu falei anteriormente, a gente usa as nossas capacidades cognitivas o tempo todo, né? Até mesmo para executar uma simples receita. Eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Muito obrigada. Estou muito feliz de ver esse monte de rostinho, o pessoal compartilhando. E eu quero muito que nós nos tornemos uma comunidade para conseguir falar, né, sobre o nosso cérebro, sobre esse órgão maravilhoso que todos nós recebemos, né? Enfim, com um monte de sinapses, com um monte de neurônios, esse órgão tão significativo e tão capaz, né, de mudar, enfim. Então, vamos criar uma comunidade para a gente discutir esses assuntos. E quem não conseguiu me perguntar aqui alguma coisa ou ficou com alguma dúvida, enfim, pode me mandar um direct que eu vou ter prazer, tá? De responder qualquer coisa que vocês queiram saber sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto. Deixem aí nos comentários de vocês que tipo de assunto que interessa a vocês para que a gente possa abordar aqui, falar um pouquinho sobre isso, qualquer coisa que tenha a ver com o nosso cérebro a gente pode falar. Podemos falar um pouquinho da psicologia também, da neuropsicologia, enfim. Deixem aqui os comentários, essa live ela vai ficar salva, tá? Então eu vou salvá-la e vocês podem compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vocês acreditem que possam se interessar por esse assunto. Então, se vocês conhecem pessoas com TDA, se vocês conhecem pessoas que vão prestar concurso ou prestar vestibular nesse ano de 2020, compartilhem com ela essa live aqui, né? E com todas as outras que têm interesse nesse assunto, viu? Muito obrigada mais uma vez a cada um de vocês, um prazer enorme e eu espero todo mundo na quarta-feira com a Daisy. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer. Quinta-feira, quinta-feira, né? Então amanhã é quarta, depois de amanhã, eu vou ter uma live com a doutora Vânia, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Esse assunto que vocês estão
tanto pedindo, tanto falando, né, nesse momento que a gente está vivendo. A gente vai falar de compulsão alimentar e de alimentos, qual que é a relação que esses alimentos têm com os nossos neurotransmissores. Então, quais são os alimentos que liberam dopamina, serotonina, enfim, quais são os melhores e os piores alimentos para a gente consumir. Eu espero vocês, a gente vai fazer toda uma relação entre nutrição e neuro, tá? Então a gente vai falar disso aí, da neuronutrição, tá? De cabeça e estômago. Eu espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, com a doutora Vânia. Muito obrigada, gente. Um beijo, até a próxima.